Teve uma notícia que repercutiu pra caramba nas últimas semanas. É uma notícia que diz que estamos prestes a provar se estamos, de fato, no universo simulado, onde tudo faz parte de um grande programa de computador e nós somos meros personagens. Você já assistiu Matrix? Então é basicamente aquilo, né? Pra mim Matrix, já vou começar com uma polêmica aqui, que pra mim Matrix só tem um filme, que é o primeiro. O resto é sequências desnecessárias, apesar de ter uma sequência legal no Matrix Reload, mas enfim, pra mim o que vale é só o primeiro. Mas enfim, então tem um cara que supostamente teria trabalhado na NASA, né, um cientista da NASA chamado Thomas Campbell, e ele tem um meio de provar que a gente está no universo simulado. Então vamos lá comentar sobre como que ele vai fazer isso. Primeiramente eu vou explicar para vocês de uma maneira resumida o que seria a hipótese do universo simulado, para você que está caindo de paraquedas nesse assunto e nunca tinha ouvido falar nisso antes. Deixei aqui um papel de parede que era presente em 1 em cada 10 computadores lá no início dos anos 2000. Né? Pois bem, a hipótese do universo simulado foi formulada por esse cara aqui, que é um filósofo sueco chamado Nick Bostrom. Ele formulou uma ideia bem interessante, que vamos supor que existam civilizações muito avançadas vivendo por aí no universo. E essas civilizações chegaram a um ponto em sua tecnologia que eles conseguem simular todo o universo em um computador. E aí essa civilização ficaria muito expert em criar essas simulações. Então existiriam várias simulações e até os habitantes dessas simulações poderiam criar simulações. Então teriam simulações dentro de simulações. Então, segundo ele, a gente não vive no multiverso, e sim um multiverso de simulações de computador. Então, essa teoria foi batizada aí de teoria da simulação por esse cara aqui, Nick Bostrom. Ele lançou essa teoria lá em 2003. E aí surgiu esse cara aqui, o físico nuclear Thomas Campbell, que dizem que ele trabalhou na NASA. Eu digo dizem, mais à frente eu digo por quê. Bom, mas enfim, esse cara é um físico nuclear que tem aqui uma visão diferente do Nick Bostrom teve sobre esse mesmo tema. Ele aborda a questão de uma maneira diferente. Em vez de focar na possibilidade de uma simulação ancestral, onde civilizações criaram simulações de seus antepassados, Campbell argumenta que a nossa consciência é fundamental para a realidade. Ele sugere que se o universo é uma simulação, nossa consciência não é apenas um subproduto dela, mas sim uma parte essencial que interage diretamente com essa realidade simulada. Então ele acha que a nossa consciência é muito fundamental para a criação desse universo simulado. Vou explicar por quê. Bom, Campbell, que teria aí uma carreira anterior na NASA, ele decidiu levar a teoria ao laboratório. Ele desenvolveu uma série de experimentos projetados para detectar sinais de que o universo ao nosso redor poderia ser uma simulação de computador. Esses experimentos foram detalhados em um artigo publicado em 2017 no The International Journal of Quantum Foundations. E aí o experimento mais famoso do Campbell para tentar provar que a gente está no universo simulado é um que ele utiliza o conceito da dupla fenda, que é um experimento bem famoso aí da física quântica. Aí eu peguei essa imagem aqui que exemplifica bem esse experimento, essa imagem da hora que eu peguei na internet. E ele explica basicamente que partículas de luz ou de matéria exibem comportamento tanto de ondas quanto de partículas dependendo de como são observadas. Nessa imagem que eu escolhi para vocês, a boneca gigante aqui do Round 6 é o observador. Aqui temos a dupla fenda, duas fendas numa chapa, e as partículas de luz estão atravessando ela em forma de onda. Sendo onda, elas se espalham mais. Então temos aqui, em vez de a gente ter duas fendas aqui na parede, temos várias fendas, porque como ela está em formato de onda, estado de onda, ela se espalhou. Na imagem de baixo, quando o observador observa, aí a partícula muda, né? Interferência do observador. Aí, em vez de ser onda, como está aqui em cima, ela se torna partícula. E aí sim, ela chega aqui na chapa como duas fendas, né, representando fielmente o que temos aqui. Aí temos uma imagem aqui que eu espalhei, tô com coisa de partícula quântica na cabeça, que eu separei, que mostra aqui a luz, ou qualquer tipo de partícula quântica, atravessando a dupla fenda, e aqui como ela está em onda, no estado de onda, ela se espalha em vez de representar as duas fendas que temos aqui. Eu acho que deu para vocês entenderem aqui basicamente o que é o experimento de dupla fenda. É aquela coisa clássica da física quântica que uma partícula quântica ela está em vários estados até ser observada. Aí o que o Campbell quer fazer, esse cara malucão aqui, ele quer remover o observador do experimento para testar se as informações sobre o comportamento das partículas ainda existem quando não estão sendo medidas. Ele explica aqui que se as partículas não exibirem o comportamento esperado sem a presença de um observador,
Isso poderia sugerir que o universo é de fato uma simulação que renderiza a realidade apenas quando está sendo observada. Por que eu coloquei a imagem do Mario 64 aqui? Nos videogames acontece basicamente a mesma coisa. Por exemplo, eu estou aqui no Mario 64. A gente sabe que dentro do castelo tem todo um cenário. Mas nesse momento que o boneco do Mario está fora do castelo, o Nintendo 64 não vai renderizar o interior do castelo. Por quê? Porque não precisa. Ele só renderiza o que o observador, o jogador, está vendo naquele momento. Então ele acha que a partícula muda quando a gente observa ela porque ela está meio que renderizando o universo. E aí, tirando o observador da jogada, o Campbell quer entender o que as partículas fazem sem ter um observador, se elas continuam agindo como uma partícula ou se elas se anulam, qualquer coisa do tipo. Ele acha que se você tirar o observador da jogada, o universo não seria renderizado, basicamente isso. Para vocês terem uma ideia, para conseguir apoio para esse projeto dele, ele fundou o Center for Education of Science and Consciousness, ou CUSAC na sigla em inglês, uma organização sem fins lucrativos dedicada a explorar a interação entre a ciência, a consciência e a natureza da realidade. Lembrando aqui, galera, que física quântica não tem nada a ver com consciência, né? Não sei o que o Campbell quer com isso. De acordo com o comunicado de imprensa do CUSAC, os experimentos de Campbell têm o potencial de fornecer evidências científicas fortes de que vivemos em uma realidade virtual simulada por computador. E é como eu disse para vocês, vários sites estão replicando essa notícia, né? Um deles, esse aqui que eu usei como fonte, que é o futurismo.com, e eles estão falando aqui que, embora essas afirmações sejam surpreendentes, até um tanto polêmicas, é importante lembrar que qualquer tentativa de provar uma teoria tão extraordinária exigirá evidências igualmente extraordinárias. A maioria da comunidade científica vê essa abordagem com ceticismo, mas também com curiosidade, reconhecendo que a exploração de tais ideias, por mais improváveis que possam parecer, pode levar a novas descobertas sobre a natureza do universo. Traduzindo aqui, eles estão querendo dizer que, tipo assim, mano, deixa o cara lá fazer o experimento dele, que no mínimo ele vai descobrir uma nova lei da física, nova propriedades das partículas, né? Ele vai conseguir descobrir coisas da física quântica, que ainda é um segmento da ciência que a gente está engatinhando ainda. Então, deixa o cara fazer aí. O que eles acham difícil dele provar com esse empreendimento é a existência de universo simulado. E eu acho até, mano, por que as partículas agindo de maneira diferente vai ser a prova definitiva de que a gente está no universo simulado? Eu não vejo por quê. As partículas interagindo... Nossa, eu tô todo doutor daqui porque tem um gato no meu colo. Né, Gordon? Mas enfim, as partículas interagindo de um jeito... Deixa eu mostrar, né? Fala do gato, mas não mostro. Vem aqui. Olha aqui meu gato do universo simulado. Ei, Gordon, dá uma boa noite pro pessoal. Boa noite, Mas enfim, eu acho que as implicações de um experimento como esse pode trazer informações novas sobre a natureza das partículas, né? Agora, para provar que a gente está no universo simulado, acredito eu que a gente precisaria de muito mais evidências, de muito mais experimentos, de uma escala absurda que talvez a gente não tivesse nem o alcance, né? O alcance técnico para conseguir obter. Então, eu acho uma coisa meio, né? Enfim, né? Como diria o tio Ben, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E sobre o Campbell, senhor da NASA, que eu fiz uma ressalva lá atrás, então não tem nenhum local que fala que ele realmente trabalhou na NASA. Na minha pesquisa aqui, eu não achei nenhum registro de que esse cara trabalhou na NASA. Pode ser que escapou do meu radar aqui que ele tenha feito algum trabalho. Existem muitas pessoas que fornecem trabalhos para a NASA, sem necessariamente fazer parte da equipe da NASA, né? Forneceu algum suporte para uma pesquisa, algum equipamento, desenvolveu alguma coisa, algum método, e aí esse empreendimento era ligado à NASA de alguma maneira e a pessoa sai por aí falando que trabalhou na NASA, entendeu? Mas às vezes não, ela só forneceu uma colaboração de repente, porque eu não achei nada que realmente ligasse o Campbell à NASA. Enfim, então eu acho a ideia muito interessante, né? Não vou ficar tocando pedra no cara, porque eu acho mais interessante esse negócio. Tipo, pô, quando eu escutei pela primeira vez essa ideia de que, pô, já pensou que tudo que a gente vê no universo, a gente só vê porque a gente tá olhando para aquilo, né? Quando a gente não tá focando a nossa atenção para essa área do universo, ele simplesmente não é renderizado, né? É uma ideia interessante, é GTA universal, né? Mas, nossa gente, eu acho que só esse experimento não seria o suficiente pra gente provar que a gente vive num universo simulado, né? Eu acho que é um tanto exagerado, né? Esse tema aqui. Mas o que vocês acham? Escreve aí a opinião de vocês nos comentários. E essa coisa de ligar consciência com física quântica, isso também... Física quântica é uma coisa totalmente longe de neurociência, sabe? Não tem nada a ver. Eu não sei que mistura é essa que ele fez. É a mistura do Brasil com o Egito que não deu muito certo aqui.
Mas enfim, então essa é a minha opinião, né, sobre essa notícia que tá, né, saiu no UOL hoje, né. Essa notícia já tinha viralizado em 2017, se não me engano, e agora voltou com tudo. Mas, que eu falo, eu concordo com os cientistas que dizem que a gente tem que tratar esse assunto com bastante ceticismo, né? Porque, enfim, é meio fantasioso demais, não acham? Mas enfim, essa é a minha opinião. Escreva de vocês aqui embaixo nos comentários, né? Se vocês concordam, se vocês acham que é um bom empreendimento. Eu concordo que tem que deixar o cara fazer esse experimento, porque vai que ele descobre uma coisa nova. E uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é que vários cientistas que na sua época em vida, foram taxados como loucos, posteriormente acabaram contribuindo de alguma maneira para o entendimento do universo. Então, né, a gente tem que levar esses caras a sério, a gente não pode ficar de zombaria para cima dessas pessoas, né? Às vezes, de repente, o que ele quer provar é uma coisa muito mais grandiosa do que o empreendimento que ele está investindo ali para conseguir provar isso. Talvez ele precise de mais coisas para conseguir provar o ponto dele. Mas vai que ele descobre outra coisa, né? Isso é comum na ciência, sabe? A pessoa tentando provar uma coisa acaba descobrindo outra. Então vamos lá, vamos acompanhar o experimento dele. Para não perder nada, já sabe, se inscreve no canal clicando no botão que está aqui abaixo. E falando de coisa interessante, cientistas descobriram uma maneira de conversar em tempo real com civilizações alienígenas avançadas. Esse estudo bacana vai estar aqui na tela de vocês, para assistir é só clicar aqui e vai estar aqui embaixo na descrição também. Na descrição, vou deixar um comentário fixado, né, com o vídeo lá para vocês assistirem, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!